Bem-vindos a mais uma história inspirada em fatos reais do canal Sofrência Social Clube. Aqui, você encontrará relatos reais e anônimos de pessoas que viveram momentos de infidelidade, seja como traidores ou traídos. Cada episódio traz uma nova narrativa, cheia de reviravoltas, emoções e lições de vida. Se gostarem, inscrevam-se no canal, aperte no sininho e indiquem a um amigo. Se não gostarem, indiquem a vários inimigos. André, 15 anos, mas qualquer um que o visse acreditaria que ele tinha mais de 18. Alto, bonito, muito alegre, inteligente. Sempre brincalhão e extrovertido, ele era luz brilhante onde estivesse. Firme em suas convicções, acreditava no amor, na honestidade, no caráter, na fidelidade, valores que aprendeu com seus pais, Ana e Paulo, que ele considerava como sua bússola moral. O jovem acreditava que tudo o que sabia sobre o mundo, sobre relacionamentos e confiança, vinha diretamente do exemplo que seus pais davam todos os dias. Para ele, eles eram um casal perfeito. Ana era carinhosa e atenta, sempre disposta a cuidar dos outros, enquanto Paulo era figura sólida e confiável, um pilar de força e sabedoria. Como sempre faziam, uma vez por mês, os pais de André saiam para se divertir à noite. Esse final de semana, porém, aproveitando a folga dos pais, André e alguns amigos resolveram sair e entrar escondido em um bar local para ouvir uma banda que eles gostavam. Um primo de um dos amigos de André era segurança e os deixou entrar, mesmo eles sendo ainda menores de idade. Pela primeira vez na vida André tomou cerveja, ficando um pouco grogue, então um dos seus amigos bate em seu ombro indicando um casal em uma mesa ao fundo que se beijava animadamente, até passando um pouco dos limites. O amigo de André fala: "Aquela não é sua mãe, cara." André olha mais atento e percebe que a mulher era sua mãe, mas o homem não era seu pai. Ele fica paralisado olhando sem conseguir se mexer ou falar. O casal alheio a tudo levanta, o homem pega a mãe de André pela mão e os dois vão em direção ao estacionamento. André os segue. Antes de entrarem no carro, o homem agarra a mãe de André que sorri, lhe dá um longo beijo enquanto aperta sua bunda com as mãos, então entram no carro e vão embora. André, atordoado com tudo que viu, volta para dentro e acaba se embebedando. Seus amigos o colocam na porta de casa, já eram quase 2 horas da madrugada. Alguns minutos depois, quase ao mesmo tempo, o pai e a mãe de André chegam e o encontram caído bêbado. Eles se assustam, pois nunca tinham visto o filho assim. O levam para dentro, o colocam na cama, pois sabiam que naquelas condições seria inútil falar com ele e que no dia seguinte teriam uma conversa séria com o filho sobre limites. André acordou na manhã seguinte com a cabeça explodindo. A ressaca fazia seu corpo latejar, mas nada era comparável ao peso que sentia em seu peito. Ele piscou algumas vezes, tentando organizar os pensamentos, mas a memória da noite anterior veio com força total. Sua mãe, beijando outro homem. Rindo. Se entregando sem pudor. Sem conseguir controlar a náusea, ele correu para o banheiro e vomitou. A dor de cabeça e o gosto amargo na boca eram agora o menor dos seus problemas. Lavar o rosto com água fria não ajudou a aliviar o enjoo emocional. Ele sabia que o que vira na noite anterior não fora um sonho ruim, e aquilo o corroía por dentro. Depois de respirar fundo e recompor-se, uma ideia surgiu em sua mente. O celular de sua mãe. Ela costumava deixar o aparelho no quarto, em cima do criado mudo, e nem ela nem seu pai usavam senhas. André sabia disso, e, por mais que seu coração estivesse disparado com a invasão de privacidade que estava prestes a cometer, ele não podia ignorar o que viu. Foi no quarto da mãe em silêncio, parando diante da porta do quarto de seus pais. Com o coração batendo forte, ele entrou e viu o celular ali, no lugar de sempre. Agora era só confirmar o que já sabia. A tela desbloqueou facilmente. Ele começou a vasculhar, sentindo um misto de ansiedade e medo. Quando abriu o aplicativo de mensagens, tudo ficou claro. Conversas. Fotos. Vídeos. E não era só um homem. Havia vários. André sentiu uma onda de calor e raiva subir por seu corpo. As mensagens eram explícitas, cheias de promessas, encontros e momentos compartilhados que ele nunca imaginou que sua mãe pudesse viver fora de seu casamento.
Ela não estava apenas traindo seu pai com um homem. Eram vários homens. As fotos e vídeos pareciam zombar de tudo que ele acreditava. Ele viu imagens que jamais conseguiria apagar da sua mente. Sua mãe, a mulher que ele sempre admirou, envolvida em situações que o deixaram em choque. Como ela podia? Como alguém podia esconder tudo isso por tanto tempo? André sentiu o mundo desabar novamente, mas dessa vez, ao invés de desespero, foi tomado por uma raiva incontrolável. Com o celular ainda em mãos, ele desceu as escadas, o corpo inteiro tremendo. Seus pais estavam na cozinha, preparando o café da manhã. Assim que ele entrou no cômodo, sua mãe o viu e, em um tom de voz sério, mas controlada, começou a falar: André, temos que ter uma conversa sobre limites. O que foi aquilo ontem à noite? Estamos muito desapontados com você. Ela nem terminou a frase quando André a interrompeu, a raiva transbordando em sua voz. Desapontados comigo? Comigo? Você está falando sério? Ele levantou o celular da mãe, que ainda estava em sua mão. E isso aqui? Essas mensagens, fotos, vídeos. Com quantos caras você está saindo, mãe? 1? 2? Ou mais? O choque tomou conta do rosto de Ana. Ela ficou pálida, os olhos arregalados, completamente desarmada. Paulo, que estava sentado à mesa, olhou para André e depois para Ana, sem entender o que estava acontecendo. Do que você está falando, André? Perguntou Paulo, tentando controlar a situação. Estou falando que a sua mulher, a mãe da sua família perfeita, está te traindo. E não com um só cara. André gritava, sua voz cheia de dor e revolta. Eu vi, pai. Eu a vi beijando outro homem ontem à noite. E agora eu tenho provas no celular dela. Mensagens, fotos, vídeos. O silêncio que se seguiu após as palavras de André foi como um peso insuportável. Ele olhava para o pai, esperando uma explosão de raiva, uma reação qualquer. Mas Paulo permanecia sentado, com os olhos baixos, uma calma que beirava a indiferença, o que apenas alimentava a fúria de André. Pai, você não vai falar nada? André gritou, incapaz de acreditar na falta de reação. Foi só então que Paulo levantou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de André com uma intensidade que o fez tremer. As próximas palavras saíram da boca de Paulo com uma tranquilidade assustadora. Eu sei de tudo, André, sempre soube. Por um momento, o mundo de André parou. Aquela frase bateu em seu peito como facas afiadas, perfurando cada pedaço da confiança e respeito que ele tinha pelo pai. A dor se misturava à incredulidade. Como assim você sabe? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, como se temesse a resposta. Paulo respirou fundo e olhou para Ana, que agora mantinha a cabeça baixa, envergonhada, mas aparentemente resignada com o que estava por vir. André, quando você tinha 10 anos, eu cometi um erro. Eu traí sua mãe. Paulo começou, sua voz pesada com a confissão. Ela descobriu, e nosso casamento quase acabou naquela época. Eu pensei que tudo que havíamos construído, nossa família, estava prestes a desmoronar. Foi uma das piores fases da minha vida. Mas... Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem ainda mais difíceis de dizer. Foi então que nós dois percebemos que, apesar de tudo, nos amávamos e não queríamos terminar. Não queríamos que você crescesse em um lar dividido. Além disso, teria o divórcio, os custos, e percebemos que juntos, financeiramente, estávamos muito melhores do que estaríamos separados. André sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Sua cabeça doía mais forte, sua mente girava, tentando processar o que estava ouvindo. Seus pais não eram o casal perfeito que ele acreditava. Não eram a bússola moral que ele sempre usou para guiar sua própria vida. Então o que? O que vocês fizeram? André perguntou, a voz embargada pela raiva e pela dor. Dessa vez, foi Ana quem respondeu, com a voz baixa e hesitante, eu sugeri. Um casamento aberto. André mal podia acreditar no que ouvia. Ele olhava para a mãe com incredulidade. Ela continua, uma vez por mês, nós nos permitimos.
encontrar outras pessoas. Apenas para seques ela para envergonhada, então prossegue, quero dizer. Para nos divertir, sem compromisso. Ana continuou, sua voz trêmula. Nós acreditamos que isso manteria nossa relação estável, sem mágoas, sem mentira, sem mais traições. André estava completamente atônito. Aquelas revelações eram como um soco direto no estômago. Seus pais, as pessoas que ele mais admirava e confiava no mundo, viviam uma mentira, não apenas entre si, mas para ele, que cresceu acreditando em um amor verdadeiro, em valores de honestidade, monogamia e fidelidade. Tudo isso agora parecia uma grande farsa. Então vocês simplesmente vivem uma mentira? Ele perguntou, a voz vacilando entre o choque e o desgosto. O casamento de vocês não é real, é só uma fachada? E eu? Vocês fingem que tudo é normal para quê? Por mim? Eu não pedi isso. Eu não pedi para viver nessa mentira. Paulo tentou se aproximar, a voz mais calma. André, não é assim. Nós te amamos. Você é a razão pela qual mantemos nossa família unida. E o que temos? É um acordo que funciona para nós, estamos bem e felizes assim. Mas André balançava a cabeça, recuando. Isso não podia ser verdade. Funciona para vocês? E quanto a mim, vocês acham que eu ia aceitar isso, viver com essa mentira o tempo todo? Que tipo de exemplo vocês acham que estão me dando? Ana chorava em silêncio, enquanto Paulo tentava manter a calma, mas agora a dor nos olhos dele era visível. Nós fizemos isso pensando no que seria melhor para todos. Paulo disse, mas as palavras soaram vazias. Achamos que seria melhor manter a família intacta. André deu um passo para trás, olhando para os dois como se não os reconhecesse mais. A raiva e o ressentimento cresciam dentro dele, olhando para o pai com nojo fala, eu não sei como você pode aceitar isso. Sua mulher ficar se esfregando com outros homens, como uma vagabunda em um estacionamento de um bar qualquer e você como um corno manso aceita isso. Paulo fica furioso e grita com André indo em sua direção com uma mão em riste. Olha a boca, rapazinho, respeite sua mãe. Ana entra na frente de Paulo temendo uma reação física dos dois. Olha para André e fala. Filho, por favor, eu sei que você está zangado, mas tenha respeito por seu pai. André olha diretamente para a mãe e a interrompendo e com escárnio fala. Será mesmo? Ana e Paulo ficam sem entender olhando para ele que continua. Será que esse homem aí é mesmo meu pai? Como você pode ter certeza, já que abriu as pernas para metade da cidade? Agora é Ana que interrompe André, e instintivamente dá um forte tapa no rosto do filho. O barulho do tapa foi como se uma bomba explodisse na cozinha. Ana imediatamente se arrepende e coloca a mão na boca horrorizado com o que fez. Com os olhos arregalados tenta se desculpar. André vira o rosto vermelho pelo tapa. A dor do tapa não era nem 1% da dor emocional que ele sentia. Olha para os pais. Ao olharem para ele, eles sabiam que nunca esqueceriam aquele olhar, o olhar que antes era cheio de carinho, amor, admiração agora era uma mistura de raiva, rancor, dor e vergonha. Ana chorando tenta tocar em André que se afasta e grita. Não toque em mim. Nunca mais toque em mim. A única coisa que sinto por vocês é nojo. Ele se virou e, sem olhar para trás, subiu as escadas correndo, cada passo mais pesado que o anterior. Atrás dele, seus pais permaneceram na cozinha, em silêncio, imersos na dura realidade que haviam revelado. No quarto, André se jogou na cama, afundando o rosto no travesseiro, sufocado pela dor. O casamento perfeito de seus pais era uma ilusão, e agora ele não sabia o que fazer com toda essa nova verdade. A semana que se seguiu foi um pesadelo silencioso. André evitava os pais a qualquer custo. Saía cedo para a escola, antes de qualquer um acordar, e só voltava no final da tarde, muito depois do horário habitual. Quando era confrontado, suas respostas eram frias, monossilábicas. Onde você estava, André? Ana perguntava, tentando se aproximar. Por aí, ele dava de ombros, sem nem olhar para ela. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre eles.
Ana e Paulo tentaram dar espaço para o filho, esperando que ele processasse tudo com o tempo, mas a distância só parecia crescer. André passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto, saindo apenas para ir à escola. O silêncio da casa era opressor. Paulo, tentando restabelecer algum tipo de normalidade, começou a preparar o jantar favorito de André todas as noites, uma tentativa desesperada de reconectar a família. Mas, cada vez que André chegava em casa, pegava seu prato, murmurava algo ininteligível e ia comer sozinho no quarto. Uma noite, a frustração de Paulo chegou ao limite. Eles estavam à mesa, mais uma vez esperando que André se juntasse a eles, mas o barulho da porta do quarto se fechando ecoou pela casa como uma afronta. André, você não pode continuar assim! Paulo gritou, a voz carregada de irritação. Se você não se sentar para jantar conosco como uma família, então não vai comer. André saiu do quarto, olhando para o pai com olhos cheios de raiva e mágoa. Ele pegou o prato que estava sobre a mesa, olhou nos olhos de Paulo por um breve momento, e, sem dizer nada, largou o prato de volta com força. O impacto fez o som de cerâmica contra madeira ecoar pela sala. Então, sem uma palavra, ele voltou para o quarto, trancando-se mais uma vez. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Paulo sentou-se à mesa, com as mãos tremendo levemente, enquanto Ana observava, com os olhos cheios de tristeza e cansaço. Aquele comportamento de André estava os matando por dentro, mas nenhum deles sabia o que fazer. Não sabiam como reconectar, como curar aquela ferida que parecia cada vez mais aberta. A semana passou como um borrão, até que, numa tarde cinzenta, Ana e Paulo foram chamados à escola de André. Chegaram na sala da diretora com o coração pesado, sem saber exatamente o que esperar. A diretora, com uma expressão grave, os esperava sentada atrás de sua mesa. André estava ao lado dela, com o rosto marcado, um corte no lábio e o olhar fixo no chão. Senhor e senhora Lima, obrigada por virem tão rapidamente. Começou a diretora, olhando para o casal com seriedade. Infelizmente, tivemos um incidente grave hoje. Ana olhou para André, a preocupação estampada em seu rosto. O que aconteceu? Paulo perguntou, a voz tensa. André se envolveu em uma briga com alguns colegas. Segundo testemunhas, 2 garotos fizeram comentários inapropriados sobre a senhora, Dona Ana, e André reagiu de forma violenta. A diretora fez uma pausa, suspirando. Ele bateu em um dos garotos e precisou ser contido. Como resultado, ele está suspenso por uma semana. O ar pareceu sair da sala. Ana ficou sem fala, o choque evidente em seu rosto. Seu filho, que antes era modelo de educação e respeito, sempre o melhor da turma, querido por todos, agora envolvido em brigas. Paulo, por outro lado, passou uma das mãos pelo rosto, sentindo o peso da situação. André continuava em silêncio, o lábio machucado, os punhos cerrados, olhando para o chão como se estivesse em outro mundo. A diretora continuou, eu entendo que a situação é delicada, mas violência nunca é a solução, por mais difícil que seja lidar com o que foi dito. O comportamento de André está preocupante, e acho que seria importante considerar ajuda profissional para ele nesse momento. Depois da reunião, o caminho de volta para casa foi silencioso. Paulo dirigia, com os olhos fixos na estrada, enquanto Ana, sentada no banco do passageiro, tentava, em vão, conter as lágrimas. No banco de trás, André olhava pela janela, perdido em seus pensamentos. Quando chegaram em casa, Paulo tentou começar uma conversa, mas André, antes que qualquer palavra fosse dita, saiu do carro e se trancou no quarto novamente. A raiva dele era palpável, mas o que mais doía em Ana e Paulo era a sensação de impotência. O filho deles estava se afundando em uma dor profunda, e eles não sabiam como resgatá-lo. O desespero finalmente tomou conta de Ana e Paulo. A distância crescente entre eles e André, combinada com a briga na escola, deixou claro que as coisas haviam saído do controle. Eles decidiram que precisavam de ajuda profissional, alguém que pudesse mediar essa crise familiar. Foi assim que, após algumas recomendações, contrataram uma especialista em terapia familiar. No início, André se recusou a participar. Mas, depois de muita insistência, ameaças de perder privilégios, e um último confronto com o pai, ele acabou cedendo.
Eles marcaram a primeira sessão para uma tarde de sábado. A terapeuta, Doutora Isabel, era uma mulher na casa dos 40, de fala mansa e olhar firme. Ao chegarem ao consultório, Ana e Paulo estavam visivelmente nervosos, mas André, como esperado, estava fechado, cruzando os braços, sentado de forma defensiva na poltrona. Isabel começou a sessão com calma, tentando criar um ambiente seguro para a conversa. Perguntou a André como ele se sentia, mas ele apenas deu de ombros e murmurou algo inaudível. Ela não se deixou abalar e, pacientemente, passou a explicar o objetivo da terapia. André, sei que você está passando por um momento difícil e que foi pego de surpresa por algo muito complicado. Seus pais me contaram o que aconteceu, e eu gostaria de te ajudar a entender um pouco mais sobre essa situação. Ela observava atentamente, tentando captar qualquer sinal de abertura. André olhava para o chão, evitando o olhar da terapeuta, mas ela continuou. Seus pais adotaram um estilo de relacionamento que, para eles, faz sentido e mantém o casamento equilibrado. Isso se chama casamento aberto. A terapeuta fez uma pausa, observando a reação de André, que apertou as mãos nos braços da poltrona, claramente desconfortável. Casamentos abertos são baseados em honestidade e em um acordo mútuo, onde o casal, mesmo mantendo uma relação emocional e familiar sólida, permite-se buscar outras formas de prazer e experiências. Isso não significa que eles se amam menos ou que isso tem a ver com você. Na verdade, o amor que sentem por você não mudou. André ergueu a cabeça, finalmente olhando para a terapeuta, mas seu rosto estava marcado pela incredulidade. Você acha que isso é normal? Que está tudo bem eles traírem um ao outro? Ele soltou, sua voz carregada de sarcasmo e dor. Isabel respirou fundo, mantendo o tom calmo. Traição e casamento aberto são coisas diferentes, André. O que aconteceu entre seus pais foi um acordo, algo que ambos consentiram e aceitaram como uma forma de manter o casamento saudável para eles. Isso não tem a ver com o que sentem por você. Eles continuam sendo seus pais, continuam te amando. Mas também são seres humanos, com necessidades e vontades próprias. O casamento aberto é uma escolha deles, e não significa que eles te amam menos ou que a família é menos importante. André bufou, descrente. Mas como eu posso acreditar nisso? Como eu posso respeitá-los depois de tudo? Eles mentiram para mim a vida inteira. Ana, que estava calada até então, finalmente soltou a voz, com lágrimas nos olhos. André, nós nunca quisemos te machucar. Fizemos isso porque achamos que era o melhor para nós e para você. Queríamos manter a família unida, mas também encontrar um jeito de lidar com nossos próprios problemas. Sabemos que é difícil de entender. André interrompeu com raiva. Difícil de entender? Isso é nojento. Como eu vou olhar para vocês do mesmo jeito depois disso? Paulo, que estava visivelmente tenso, tentou se aproximar verbalmente. Filho, eu sei que parece errado para você, mas o casamento é algo complexo. Isso foi uma escolha que fizemos juntos. Eu errei no passado, mas sua mãe e eu decidimos seguir em frente dessa forma. Não queríamos que você visse isso como uma traição. Não é uma traição. É um acordo. Isabel observou a troca entre eles com cuidado, esperando o momento certo para intervir novamente. André, eu sei que isso é muito para processar. Ninguém está dizendo que você precisa aceitar tudo imediatamente. Ela disse com suavidade, mas com firmeza. Mas o mais importante aqui é você entender que seus pais te amam, e o que eles fazem em termos de relacionamento não muda o amor que eles sentem por você. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que seus pais, além de serem seus pais, são indivíduos. Eles têm direito de buscar sua felicidade, mesmo que isso pareça estranho ou difícil de compreender para você agora. André continuava a balançar a cabeça, incapaz de aceitar aquilo facilmente. Então eles têm o direito de fazer o que quiserem e eu só tenho que aceitar? Não, André. Isabel corrigiu, suavemente. Você não precisa aceitar, mas precisa encontrar uma forma de lidar com isso. Essa situação é difícil para todos. O que importa agora é como vocês vão seguir em frente, sem deixar que essa situação destrua o amor que vocês têm como família.
O silêncio se instalou na sala mais uma vez, mas desta vez, não era o tipo de silêncio que pedia compreensão. Era um silêncio carregado de tensão, de ironia e de uma raiva fria que André mal conseguia conter. Ok, ele começou, quebrando o silêncio com uma voz calculada. Finalmente entendo sua posição. Mas gostaria de colocar o meu ponto de vista. Ana e Paulo se entreolharam, ainda abalados pela última discussão, mas deixaram que ele falasse. Primeiro, pai, trair não é um erro, é uma escolha. André disse com firmeza, olhando diretamente para o pai. Você escolheu trair a mamãe. E, mãe, você escolheu abrir o casamento para dar o troco no papai por ter te traído. Isso também foi uma escolha. O peso das palavras de André caiu como um martelo. Ele falava com a mesma clareza e racionalidade que os pais usaram para explicar o casamento aberto, mas agora com um sarcasmo afiado. Vocês dois disseram que analisaram todos os aspectos antes de tomar essa decisão, certo? O financeiro, o emocional, e até eu. André continuou, cruzando os braços e recostando-se na poltrona como se estivesse assumindo o controle. Decidiram que o melhor seria seguir por esse caminho da não monogamia. Então, de hoje em diante, vou fazer o mesmo com vocês. Estamos em um relacionamento aberto, certo? Ana abriu a boca para falar, mas Paulo a segurou pelo braço. Havia algo no olhar de André que os deixou alerta, algo perigoso. Assim como vocês, eu estou melhor financeiramente com vocês. Amo vocês e não quero me separar. Mas, assim como vocês, também vou ter o meu tempo de diversão. A ironia na voz de André era impossível de ignorar. Vou para a escola quando quiser, vou experimentar novas substâncias. E fazer o que eu bem entender. Afinal, é isso que vocês me ensinaram, não é? Que escolhas pessoais são justificáveis quando analisamos bem as consequências, certo? O silêncio que seguiu foi avassalador. Ana parecia congelada, as palavras morrendo em sua garganta. Paulo, que sempre se orgulhava de ser um homem calmo e equilibrado, estava com o rosto vermelho de raiva e tensão e fala tentando se segurar. André, isso não é a mesma coisa, e você sabe disso. Paulo disse, finalmente quebrando o silêncio, mas sua voz tremia. Não é? André retrucou, levantando-se da poltrona, suas mãos gesticulando com desdém. Vocês fizeram suas escolhas pensando no que era melhor para o relacionamento de vocês, certo? Bem, eu estou fazendo o mesmo. Estou pensando no que é melhor para mim. E sabe o que é? Liberdade. Fazer o que eu quiser, sem me preocupar com regras que vocês mesmos não seguem. Ana finalmente encontrou sua voz, e o desespero estava evidente nela. André, nós somos seus pais. Nosso casamento e as nossas escolhas não têm a ver com o seu comportamento. Como não tem? André gritou, as emoções finalmente transbordando. Vocês me ensinaram sobre valores, sobre família, sobre confiança. Tudo isso virou pó quando eu vi você, mãe, beijando outro homem. E você, pai, aceitando isso como se fosse normal. Como vocês esperam que eu respeite regras quando vocês mesmos vivem quebrando todas? A terapeuta, que até então havia permanecido em silêncio, interveio com a calma de quem já lidou com famílias em crise. André, entendo que você está com muita raiva e sentindo que perdeu a confiança nos seus pais. Mas o que você está propondo agora é uma fuga. Estar em um relacionamento aberto com seus pais, como você colocou, não resolve o conflito. Só o agrava. Ah, então agora vocês querem impor limites? André riu. Um som amargo e sem humor. O que é isso, doutora? Agora tem limites para relacionamentos abertos? Porque pelo que eu entendi, no mundo deles, cada um faz o que quer e tá tudo bem, desde que se explique depois. Então eu vou explicar agora. Se vocês podem, eu também posso. Simples assim. Ana finalmente começou a chorar, sua postura rígida desabando sob o peso da tensão emocional. Paulo, por sua vez, parecia impotente, as mãos cerradas sobre os joelhos, como se estivesse se segurando para não explodir. André, por favor. Ana implorou entre lágrimas. Nós fizemos o que achávamos que era certo para nós.
Mas você não precisa seguir esse caminho. Não é assim que queremos que você viva. Não é? André respondeu com frieza. Então por que vocês me ensinaram isso? O que antes era uma tentativa de reconciliação, agora parecia um abismo irreparável. André se levantou, pronto para deixar a sala, mas a terapeuta, com um último esforço, pediu que ele ficasse. André, antes de você ir, quero que pense em uma coisa. Suas escolhas, assim como as dos seus pais, vão ter consequências. Você está propondo agir com a mesma liberdade que eles adotaram no casamento, mas a questão é, isso vai te trazer paz ou vai te afundar ainda mais? André olhou para ela, ainda raivoso, mas ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que estava com raiva, sabia que o que estava propondo era um reflexo dessa raiva, mas também estava perdido, então olhando profundamente para a terapeuta falou. Meu avô um dia disse que o tempo é o senhor da verdade. Então vamos deixar que ele decida. Sem dizer mais nada, ele saiu da sala e deixou os pais com a terapeuta, que o observou com uma expressão de preocupação profunda. Paulo suspirou, finalmente quebrando o silêncio. O que fazemos agora? Isabel olhou para ele com seriedade. Vocês precisam dar a ele tempo, mas também precisam estabelecer limites. O que André está pedindo agora é liberdade, mas o que ele realmente precisa é de segurança. Ele quer saber que, apesar de tudo, vocês ainda estão no controle, que ainda existe uma estrutura familiar. Sem isso, ele vai continuar se perdendo. Ana, ainda chorando, balançou a cabeça, sem saber como seguir em frente. O caminho da reconciliação parecia mais distante do que nunca. Uma semana havia passado desde a terapia. A casa estava quieta demais. Ana estava sentada no sofá, os olhos inchados de tanto chorar, enquanto apertava um pedaço de papel nas mãos trêmulas. Quando Paulo entrou pela porta e viu a expressão no rosto da esposa, soube imediatamente que algo estava errado, terrivelmente errado. O que houve? Ele perguntou, o coração acelerado, já antecipando a resposta que não queria ouvir. Ana apontou, sem conseguir falar, para o quarto de André. Paulo correu até lá, empurrando a porta com força, e imediatamente seu coração afundou. O quarto estava praticamente vazio. O PlayStation 5, a TV, e a coleção valiosa de camisas de futebol autografadas, todas tinham desaparecido. As roupas de André, seus sapatos favoritos, e até os utensílios pessoais, tudo que ele pudesse vender ou carregar havia sumido. A realidade era clara, André havia partido. Paulo voltou à sala, o choque começando a se instalar, e viu Ana ainda segurando o bilhete. Ele pegou o papel das mãos dela e leu, desculpem, mas não posso continuar sofrendo assim e vendo vocês sofrerem também. Não consigo aceitar o casamento aberto. Vai contra tudo em que acredito. Sei que isso funciona para vocês, mas para mim não. Estou bem e entrarei em contato. Isso não é um adeus, mas sim um até logo. As palavras de André caíram como uma bomba silenciosa. Paulo sentiu uma dor profunda no peito, como se o mundo tivesse desabado ao redor deles. O filho, a quem tanto amavam, tinha ido embora. Ele sabia que André estava sofrendo, mas não esperava que o filho tomasse uma decisão tão drástica. Ana soluçou, segurando a cabeça nas mãos. Eu tentei tanto falar com ele, Paulo. Tentei entender, tentei explicar. Mas ele simplesmente não consegue aceitar. Ela olhou para o marido com os olhos cheios de dor e desespero. Ele tem só 15 anos. Paulo se sentou ao lado dela, sentindo-se impotente. Por mais que tivessem tentado ser honestos e abertos com André, as escolhas que fizeram, as explicações, tudo parecia ter destruído algo fundamental no filho. Ele se foi, Paulo. Ele se foi e eu não sei quando vai voltar. Eu quero meu filho de volta. Paulo apertou o bilhete nas mãos, a frustração e a dor transbordando. Eles haviam tomado decisões difíceis em nome do amor, da estabilidade financeira, e até mesmo da felicidade, mas a verdade era que tudo havia saído do controle. O que eles achavam que era uma escolha racional e madura para o relacionamento deles tinha se tornado um veneno para a relação com o filho. Nós o perdemos. Paulo sussurrou, finalmente admitindo o que mais temia. Ana balançou a cabeça,
as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse que está bem, que vai entrar em contato. Mas e se não for verdade? Ele é só um garoto. E se ele? Paulo a interrompeu, segurando as mãos dela. Precisamos acreditar que ele está bem. Ele é inteligente. Precisamos acreditar que ele vai voltar. Os dois se abraçaram, chorando em silêncio, sentindo a perda esmagadora de André. A casa, que antes era cheia de vida, parecia agora um vazio imenso. A culpa, a tristeza e o arrependimento eram palpáveis no ar. Ana e Paulo tentaram de tudo para encontrar o filho. Falaram com amigos, colegas de escola, foram à polícia, espalharam anúncios pela internet, mas André parecia ter sumido da face da terra. Era como se ele nunca tivesse existido, e essa ausência começou a corroer suas vidas, lentamente, dia após dia. Em meio à angústia e ao desespero, foram obrigados a contar a verdade para suas famílias. Explicar o motivo do sumiço de André foi devastador. A família inteira se voltou contra eles, mas foi o pai de Ana quem reagiu com maior fúria. Conservador e rígido, ele não conseguia aceitar a ideia de um casamento aberto. Você é uma vergonha para esta família, Ana. Eu não criei você assim. Ele gritou, o rosto avermelhado pela raiva. Se algo acontecer com André, a culpa será sua. E eu nunca, jamais, vou te perdoar por isso. Ana estava paralisada diante do pai, incapaz de argumentar, porque no fundo, ela mesma carregava essa culpa. O olhar de desprezo nos olhos dele a dilacerava. Paulo tentou intervir, mas o sogro o ignorou, como se ele não existisse. As palavras ecoaram pela família, e logo a cidade toda soube do drama que envolvia o casal. As fofocas se espalharam rapidamente. Nos mercados, nas ruas, em todo lugar, as pessoas cochichavam e apontavam para Ana e Paulo. O que antes era uma vida estável e feliz, agora se tornava um pesadelo público, onde o casamento aberto era a manchete de todas as conversas. 2 anos haviam se passado desde que André desaparecera. O peso da culpa e do arrependimento transformou-se em ressentimento entre eles. O que antes era uma decisão consensual para salvar o casamento, agora se tornava o principal motivo da destruição. Ana começou a culpar Paulo pela traição original, que desencadeou toda a crise, enquanto Paulo acusava Ana de ter sugerido a ideia do casamento aberto, que ele agora acreditava ter sido um erro fatal. Se você nunca tivesse proposto essa ideia maluca, André ainda estaria aqui. Paulo gritava nas discussões frequentes. E se você não tivesse me traído primeiro, nada disso teria acontecido. Ana retrucava com a mesma intensidade. O casamento, que já estava em frangalhos, não resistiu e eles se separaram. O silêncio de André parecia ter destruído tudo, a relação com a família, o casamento e, acima de tudo, a paz interior que tanto procuravam. Mas no 3º ano do sumiço de André no dia de seu aniversário, quando a dor já havia se tornado uma parte da vida cotidiana, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou. Uma carta sem remetente, escrita à mão, com uma caligrafia que Ana reconheceu imediatamente. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. Dentro, estava a mensagem que ela e Paulo esperavam há tanto tempo. Mãe, pai, estou bem. Sei que devem estar preocupados, mas ainda não estou pronto para voltar ou para um reencontro. Preciso de mais tempo para processar tudo o que aconteceu e encontrar minha paz. Queria que soubessem que estou cuidando de mim. Admito que os primeiros anos foram difíceis, mas me fizeram crescer como ser humano. Eu não os odeio, mas ainda estou aprendendo a lidar com a dor e a decepção. Espero que vocês também encontrem o caminho para seguir em frente. Um abraço fraterno, André. Ana leu a carta várias vezes, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Paulo, que estava na cozinha quando Ana recebeu a carta, veio correndo ao ouvi-la chorar. Pegou a carta das mãos dela e leu em silêncio, sentindo um alívio misturado à tristeza. André estava bem, mas ainda não estava pronto para vê-los. Ele está vivo, Paulo. Ele está bem. Ana soluçou, apertando as mãos de Paulo com força. Sim. Mas ainda não está pronto para voltar. Paulo disse, com um nó na garganta. Ele queria chorar, gritar, correr para encontrar o filho, mas sabia que não podia forçar o reencontro.
André ainda precisava de tempo, assim como eles também precisavam. Os dois se abraçaram, um abraço cheio de dor, saudade e esperança. A carta não era o final feliz que esperavam, mas era um começo. Um sinal de que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconciliação. Porém, o caminho para isso ainda era longo. Agora, com essa pequena fagulha de esperança trazida pela carta de André, Ana e Paulo, mesmo separados, tentam encontrar uma nova forma de seguir em frente. A cidade, que havia se tornado um campo de fofocas, lentamente começa a deixar o assunto esfriar, mas os fantasmas da decisão que tomaram ainda os assombram. Era uma manhã de outono, e Ana e Paulo estavam juntos, como sempre faziam no aniversário de André, aguardando a carta que ele enviava todos os anos. Mesmo separados, tinham mantido esse ritual. O tempo havia passado, mas a expectativa pela carta de André era sempre a mesma. Sentavam-se lado a lado na sala de estar de Ana, silenciosos, com os pensamentos voltados para o filho que, mesmo distante, nunca deixará de lhes dar notícias. As cartas de André tinham se tornado um alívio para os dois, mas também uma lembrança constante da distância emocional que os separava deles. Cada ano, ele compartilhava um pouco de sua vida, primeiro, contando sobre como havia se tornado mecânico e o quanto amava o que fazia, depois, sobre a mulher que conhecera, que era tão monogâmica quanto ele e com quem ele planejava se casar. Ana e Paulo sempre liam as cartas juntos, sentindo uma mistura de alívio por saberem que ele estava bem e de tristeza por não poderem estar presentes em sua vida, compartilhando esses momentos importantes. Agora, no 30º aniversário de André, eles aguardavam mais uma carta. A expectativa estava no ar, e o coração de Ana batia mais forte toda vez que ouvia um barulho vindo da rua. Paulo, mais calado do que de costume, também estava nervoso, embora tentasse disfarçar. De repente, a campainha tocou. Ana levantou-se imediatamente, o coração acelerado. Seria o carteiro com a carta de André? Ela correu até a porta, com Paulo logo atrás. Ao abrir, porém, não era o carteiro quem estava do outro lado. Era André. Parado na soleira da porta, ele olhava para a mãe com um sorriso tímido. Ao seu lado, segurando sua mão, estava uma mulher jovem e linda. Nos braços de André, uma menina pequena, com cachos dourados e olhos curiosos. Ana ficou paralisada por um momento, sem acreditar no que via. André agora um homem feito. Ele não tinha enviado uma carta dessa vez. Ele tinha vindo. Mãe. Pai. André começou a falar, mas sua voz estava embargada. Esta é Maria, minha esposa. E esta é nossa filha, sua neta, Sofia. As palavras mal saíram de sua boca antes de Ana explodir em lágrimas. Ela abraçou o filho com tanta força que parecia querer nunca mais soltá-lo. Paulo, que também estava sem fala, juntou-se ao abraço logo em seguida, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês finalmente estão aqui. Ana sussurrou, soluçando de emoção. Você voltou, André. André se afastou suavemente, olhando nos olhos dos pais. Ele parecia mais maduro, mais sereno. Aquele garoto revoltado e perdido de anos atrás havia se transformado em um homem com uma vida própria, com uma família que ele claramente amava. Desculpe, mas eu precisava de tempo. Muito tempo. Ele admitiu, a voz ainda carregada de emoção. Mas eu entendi que não podia continuar a vida inteira fugindo do passado. Maria me ajudou a ver isso, e Sofia. Bem, ela me fez perceber o quanto os laços familiares são importantes, mesmo quando estamos machucados. Ana, sem conseguir parar de sorrir e chorar ao mesmo tempo, olhou para a neta em seus braços. Ela estendeu os braços hesitantes, e André entregou Sofia à avó. A menina, com um sorriso tímido, olhou para Ana com curiosidade, enquanto Maria acenava de maneira acolhedora, sem falar, mas visivelmente emocionada com o reencontro. Paulo, ao lado de André, colocou uma mão no ombro do filho. Pela primeira vez em anos, sentia que as palavras eram desnecessárias. O gesto bastava. Eu espero que possamos começar de novo. André disse, olhando para os pais. Sei que não posso apagar o passado, mas quero que vocês façam parte da minha vida e da vida de Sofia. Ana abraçou a neta com cuidado, como se estivesse segurando um tesouro precioso.
As lágrimas ainda escorriam pelo rosto, mas desta vez eram de felicidade pura. Paulo, em silêncio, sorriu para André, finalmente sentindo um peso imenso se dissipar de seus ombros. Eles sabiam que ainda havia muito para resolver, muito a ser dito, mas naquele momento, apenas a presença de André e sua família ali era o suficiente. Estamos aqui, André. Paulo disse com uma voz firme, mas calorosa. Sempre estivemos e sempre estaremos. O reencontro não apagou o passado, mas trouxe a esperança de um futuro novo e mais unido. Ana e Paulo, apesar de seus erros e separações, conseguiram encontrar o perdão, não só do filho, mas também um do outro. E, enquanto Sofia brincava no colo da avó, a família finalmente parecia estar completa novamente. O ciclo de dor e ressentimento que havia começado tantos anos atrás finalmente se rompia. E, naquele instante, eles souberam que tudo, de alguma forma, iria ficar bem. Fim.